Sejam muito bem-vindos, meus queridos alunos, para mais uma aula de Química. Aqui quem fala é o professor JP e nós vamos dar continuidade no assunto sobre soluções. Na aula anterior, nós havíamos comentado sobre as curvas de solubilidade, comentamos sobre o coeficiente de solubilidade e algumas classificações dessas soluções. O que nós precisamos relembrar aqui e que eu vou martelar diversas vezes no curso, e já falei isso para vocês também diversas vezes: solução é uma mistura homogênea. O que é algo homogêneo? Você vai ter uma distribuição por igual, né, daquilo que você está analisando no espaço. Então, isso seria uma homogeneidade. Então, no caso, uma solução é uma mistura homogênea. E nós vamos estar falando hoje de concentração, né? Alguns dos tipos de concentração que nós vamos começar a trabalhar aqui nesse nosso curso. Então, basicamente, o que você precisa saber para a gente iniciar o processo do estudo das concentrações? Então, nós temos lá uma solução, né? Ela vai ser composta por um soluto mais um solvente. Lembrando da nossa aula passada, soluto é aquilo que nós temos em menor quantidade, na maioria esmagadora das vezes, né? E o solvente é aquilo que está em maior quantidade. Então, a gente poderia até mesmo trocar aqui, né? Para você relembrar, o soluto nada mais é do que aquilo que a gente está analisando. É aquilo que a gente está analisando. E o solvente é o meio. Lembra também de disperso e dispersante? Então, o meio que é envolvido essa substância que nós estamos analisando seria o quê? Seria o solvente. E aquilo que a gente está analisando seria o soluto. Eu coloquei aqui para você o seguinte, ó, índice 1 e índice 2. Por quê? Nas fórmulas de concentração que nós vamos ver adiante, às vezes vai ter um subíndice, na verdade, né? Um índice subscrito, no qual refere-se ou ao soluto, ou ao solvente, ou à solução. Como a gente vai distinguir isso? O índice 1 refere-se ao soluto. Então, se você coloca lá, vamos dar alguns exemplos aqui, ó. Se você tem lá M1, seria o quê? A massa do soluto. Se você vem cá e coloca V1, isso daqui seria o volume do soluto, perfeito? Então, isso daqui a gente analisa pelo índice, né? E a mesma coisa, né? Se a gente for aqui colocar o solvente, a gente só usa o subíndice 2, simples, né? Então, você vem aqui, ó, M2, V2, N2. Então, seria a massa do solvente, o volume do solvente, seria o número de mol do solvente. Perfeito? Legal. Agora, se o exercício te colocar aqui a solução, tá? O professor vai sair um pouco da tela, é até melhor que você vê por completo a lousa, né? Você tem lá, a solução, ela não possui índice. Então, sempre quando você tiver aqui numa fórmula qualquer, vamos dar exemplo, a M seria o quê? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima aqui para você, ó. M seria o quê? A massa da solução. V seria o quê? O volume da solução. O que tem que estar na sua cabecinha agora é que a solução é soluto mais solvente. Então, o M refere-se ao M1 mais o M2. E o volume, a mesma coisa, ó. V1 mais V2. Legal? Tranquilo? Fácil até aqui, né? Bem tranquilinho. Então, vamos lá. Vamos direto agora para falar de concentração. Então, o que tem que estar na sua cabecinha quando a gente começar a falar sobre concentração da solução? Então, nós estamos falando de uma quantidade do soluto. Lembra, ó, o soluto é a nossa referência, né? Como eu havia dito. E nós temos uma quantidade da solução na maioria esmagadora das vezes. Então, eu quero saber, na verdade, o quanto que eu tenho de um determinado soluto por unidade do meio que ele está disperso. Essa unidade vai variar
dependendo do tipo de concentração analisada. Então, fica tranquilo que nós vamos resolver isso daqui, a gente vai passo a passo, vai apresentar todas elas. Então, vem aqui comigo. Deixa eu só pegar aqui e aumentar esses pontinhos aqui, que você não está conseguindo enxergar provavelmente no seu vídeo, né? O que eu coloquei aqui para você? Deixa eu colocar uma quantidade menor de pontos, só que vou aumentar um pouquinho aqui para você. Perfeito? Então, o que nós temos? Nós temos o soluto, que eu coloquei como esses pontinhos roxos, né? E o solvente como sendo um líquido qualquer. Então, basicamente, eu tenho um soluto mais um solvente, e aqui nós vamos ter a nossa solução, né? A nossa solução. Legal, né? Vamos dar um exemplo qualquer aqui para a gente trabalhar, né? Eu vou falar para você que esse soluto aqui, vamos colocar como sendo a glicose, vai? Glicose, C6H12O6, enquanto nós temos o solvente, a gente vai solubilizar isso daqui em água. Legal? A gente vai lá e solubiliza a glicose em água. Então, o que vai acontecer? Que você consegue perceber? Que você vai ter uma distribuição, né, desse soluto, que vai ser uma distribuição homogênea, né? Assim, como assim, professor, é uma distribuição homogênea? Se eu vier aqui e dividir, né, olha só, o professor vai fazer divisões de tamanhos idênticos, tá? No quadradinho ali referente ao solvente. Caso você não consiga visualizar isso, você pode procurar um oftalmologista. Brincadeiras à parte, o professor não consegue fazer uma reta perfeita, né? Então, eu não tenho esse dom. O professor está tentando fazer o quê? Uma divisão dos quadradinhos de forma idêntica, tá? Então, isso foi o que o professor falou que ele tentou fazer e isso foi o que ele conseguiu fazer. Então, basicamente, você consegue visualizar que se esses quadrados fossem idênticos, como o professor tentou fazer, né? Eu teria o quê? Eu teria por unidade de quadrado, que seria um volume, né? 2 unidades, né, do soluto. Então, isso está distribuído de forma homogênea na solução, né? Lembra que a gente falou que é pleonasmo, falar solução homogênea. Lembrou disso? Legal, legal. E aqui eu vou colocar algumas observações para nós começarmos a trabalhar. Então, o que nós temos aqui, criaturas? Nós temos lá, ó, a retirada de alíquotas. O que são alíquotas? Partes de uma solução qualquer, né? De uma solução não irá alterar a concentração. Por que que não? A partir do momento que você vem e retira uma parte da solução, o que acontece é que você tirou aquela proporção exata que existia antes da retirada. Por exemplo, olha lá. Aqui eu fiz uma distribuição um pouco diferente. A cada quadradinho eu tenho o quê? Eu tenho 3, né? Eu tenho 3 unidades do soluto, né? Então o que eu fiz? Eu dividi em 2 partes. 1/3 do volume veio para essa posição e 2/3 do volume veio para essa posição. Agora, se eu for simplesmente anotar aqui e realizar o cálculo da concentração, vamos trabalhar o seguinte, ó, de forma unitária, sem unidade alguma. Então, quadradinho vai ser, o quadradinho que eu desenhei vai ser do solvente, e o soluto vai ser os pontinhos. Então, se eu notar aqui que concentração da solução nada mais é do que quantidade do soluto pela quantidade da solução, eu venho aqui e faço o seguinte, ó. Quantos pontinhos eu tenho? Eu tenho 3 pontinhos, não tenho? Eu tenho 3 pontinhos por unidade. Então, quantos quadradinhos eu tenho? Eu tenho 9 quadradinhos, não foi? Então, eu tenho lá uma quantidade de soluto que é de 27, não é? 27. Qual que é a quantidade da solução ali? Que eu vou colocar para fazer uma distribuição desse solvente aqui, né? A quantidade de solvente vai ser o quê? 9. Então, por unidade, né? Por unidade aqui, o que nós temos? Nós temos uma concentração que vai ser uma concentração de 3. Legal? Vai ser uma concentração de 3. Então, nesse caso específico, o que está acontecendo, galerinha? Essa é a concentração da solução. Se eu vier aqui
e for trabalhar da mesma forma, tá? Da mesma forma. Eu venho aqui, ó, eu tenho quanto agora? Eu tenho 9 pontinhos, dividido por quanto? Por 3, que vai ser a quantidade de quadradinhos que eu tenho. Então eu tenho o quê? A mesma concentração, que vai ser uma concentração de 3. E aqui é a mesma coisa, né? Quantos quadradinhos eu tenho? Eu tenho 18 quadradinhos. Dividido por quanto? Dividido por 6. Isso aqui vai dar uma concentração de 3. Uma coisa que você deve estar se perguntando nesse exato momento é o quê? Ou deveria estar se perguntando, é que o professor veio aqui e escreveu solução. E de repente ele está falando do quadradinho ser o solvente, né? A gente vai ver agora na próxima concentração que na maioria esmagadora das vezes, quando a gente tem uma dissolução de um determinado soluto, a gente ignora o volume, né? A gente ignora o volume do soluto, né? Então, como esse exemplo foi muito parecido com um volume, então a gente simplesmente ignorou isso. Fica calmo que eu vou explicar melhor isso na próxima concentração. E aqui tem que ficar interessante para a gente trabalhar, ó, que eu coloquei uma outra observação, é que para alterar a concentração de uma solução, será necessário mudar a proporção entre soluto e solvente. É óbvio, né? Isso aqui ficou óbvio para você a partir do momento que eu fiz o exemplo. Só que para deixar claro como que você pode fazer para que essa alteração ocorra. Obviamente você pode adicionar mais soluto, né? Você vai lá e adiciona mais soluto, você aumenta essa concentração, é só você analisar essa razão que nós temos aqui, não é? Se você de alguma forma retirar o soluto, você diminui, não é? Essa concentração. E eu posso alterar também o solvente. Como que a gente faz alterando o solvente? Eu posso adicionar solvente, aí o processo é diferente. Você está adicionando algo que está aonde? No denominador, não é? Então você vai ter, pela adição do solvente, você vai ter uma diminuição da concentração que a gente está trabalhando. Isso é chamado de diluição, que vai ter um tema, uma aula específica para isso. Agora, caso você faça um aquecimento dessa solução a ponto de retirar solvente, né? A ponto de retirar solvente, o que vai acontecer? Se você retira solvente, você diminui o denominador, aumentando a concentração, né? Aumentando a concentração que nós temos aqui dessa determinada solução. Legal, galerinha? No ano, então, pessoal, a gente vai trabalhar agora com os tipos de concentração, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a conversão de unidades aqui nesse passo. E eu vou tentar explicar para vocês utilizando o método da fórmula, né? Que alguns gostam muito de utilizar fórmula para essa parte. Eu prefiro que você utilize proporção, que é vulgo regra de 3, né? Para você pegar e não ter que ficar decorando muitas fórmulas, né? E quando você faz pela regra de 3, você sabe o que você está fazendo. Não estou falando que quando você aplica a fórmula você não sabe, mas em alguns dos casos simples você pode resolver o exercício só aplicando a fórmula, né? Só que casos mais complexos que você precisa fazer alguns ajustes, você não consiga chegar no resultado correto, tá? Mas fica tranquilo que a gente vai explicar pelos dois métodos, tá? Então, primeira coisa que a gente vai trabalhar é com concentração comum. Qual que é o símbolo da concentração comum? É o C maiúsculo. E o que significa concentração comum? Razão entre a massa do soluto e o volume da solução. Ponto. Só isso, tá? Só isso. Só que nós temos diferentes tipos de unidades. Diferentes tipos de unidades. Então, se a gente parar para pensar aqui, ó, eu não fixei a massa, a unidade de massa, e não fixei a unidade de volume. Então, nós podemos trabalhar com miligramas por ml, miligramas por litro ou gramas por litro. Perfeito? Então, você pode trabalhar com qualquer uma dessas unidades que estão aqui. Perfeito? E prosseguindo, e a parte mais importante de todas elas, é que você vai ter que treinar, querendo ou não, essa unidade aqui. Tá? Você vai ter que treinar essa unidade. Só que, olha a observação que eu coloquei aqui, ó. Observe a unidade solicitada pelo exercício. O exercício é o seu chefe.
Então você vai ter que trabalhar conforme o exercício te passe essa unidade. Se ele não te passou nada de unidade, é um exercício dissertativo, você não tem unidade fixa para colocar. É só você fazer uma razão de massa do soluto pelo volume da solução e acabou, tá? Mas a maioria das vezes ele te solicita um tipo de unidade. E por que você circulou essa unidade aqui, professor? Porque utilizando essa unidade, depois mais para frente, a gente vai utilizar para conversão entre os tipos de concentração. Então é interessante você trabalhar, e eu vou dar um exemplo com ela, porque geralmente os alunos têm dificuldade na interpretação. Então eu comecei com um exemplo extremamente simples aqui para a gente trabalhar, né? Eu coloquei 5 gramas de NaOH, que é a nossa soda cáustica, em 250 ml de água. Perfeito? Então, prosseguindo aqui, ó, outra observação que eu tinha comentado anteriormente. O soluto, né, o volume do soluto será desprezível. Na maioria esmagadora das vezes, quando a gente tem um solvente líquido e um soluto sólido, o que acontece? Quando eu coloco esse soluto sólido ali, esse soluto ele ocupa o volume entre as moléculas do solvente, entre as moléculas de água. E a interação que vai acontecer aqui, ó, na maioria das vezes, né, no caso aqui de um composto iônico, é uma interação íon-dipolo. Interação íon-dipolo, você já viu isso, né, na outra frente. A interação íon-dipolo ela é mais forte do que a ligação de hidrogênio existente, né, entre as moléculas de água. Então, poderia até mesmo ocasionar uma contração do volume. Então, ele pode tanto contrair o volume como se manter constante ou aumentar. Aí você fala, nossa, professor, como que eu vou saber? Na maioria das vezes a gente vai desprezar o volume desse soluto. Perfeito? Conseguindo aqui, ó, prosseguindo aqui, quer dizer, eu vou utilizar a fórmula, coisa extremamente simples, e vou utilizar essa unidade que está aqui, tá? Que é a gramas por litro. Se você vier aqui num primeiro passo e simplesmente utilizar a fórmula, concentração, massa que você adicionou, uma massa de 5 gramas, e você vai fazer uma divisão, só que você vai ter que converter esses 250 ml em litros, que seria o quê? 0,25 litros. Qual que é o seu resultado? Dividiu por 0,25, a mesma coisa que multiplicar por 4, nós temos o quê? 20 gramas por litro. 20 gramas por litro. Professor, nossa, muito simples. Mas geralmente o pessoal tem uma dificuldade muito grande aqui com relação a isso. Para e pensa comigo o seguinte, ó, eu tenho 20 gramas se eu tivesse 1 litro. Só que eu tenho quanto? Eu tenho 250 ml. Então você não tem 20 gramas de NaOH. Põe isso na sua cabecinha. Você colocou 5 gramas de NaOH em 250 ml. Esses 250 ml correspondem a 1/4 de litro, ou seja, 0,25 litros. Então, se eu pego 5 gramas dividido por 0,25, eu tenho 20. Só que toma cuidado que você, no exercício, você não vai ter os 20 gramas de NaOH. Você vai ter só os 5. Entendeu a lógica? Se você tivesse 1 litro, você teria 20. Legal? E como a gente falou anteriormente, qualquer relação matemática que confira essa razão aqui, que mantenha essa razão, ela pode ser feita. Agora, professor, e como que eu faço por regrinha de 3? Regrinha de 3. Como que você resolveria por regra de 3? Eu vou colocar proporção. Você sabe que, na verdade, eu tenho um pouco preconceito com relação à regra de 3. Então, é proporção. Como que você faria por proporção? Simples. Você vem aqui, ó, você faz assim, 5 gramas de NaOH, você tem, deixa eu ver se vai caber aqui, ó, NaOH, se vai ficar muito apertado para você. 5 gramas de NaOH, você tem em 250 ml. 250 ml. E agora, se eu tivesse 1000 ml, quanto você teria? X. Quem é seu X? São os mesmos 20 gramas de NaOH. Só que como você calculou
esses 20 gramas para 1 litro, então, na verdade, você tem 20 gramas por litro. 20 gramas por litro. Então, você pode utilizar tanto regra de 3, quanto você pode utilizar a fórmula, sem problema, sem preconceito nenhum. Só com relação a esse nome, regra de 3. Né? Perfeito, galerinha? Fácil, né? Então, isso aqui é concentração comum. Cara, a concentração comum é muito utilizada. Se você for no mercado, você vai ter todo aquela faixa nutricional, aquela tabela nutricional, dada em regra de 3, que ele vai ter, em regra de 3, desculpa, em concentração comum, né? Que você vai ter, na maioria das vezes, né, caso você tenha um alimento que seja líquido, ele vai estar em gramas por uma unidade de volume, né? Caso seja sólido, ele vai te dar em massa por massa, na maioria das vezes, né? E aqui eu preciso fazer uma ressalva. Qual que seria a ressalva? A densidade. A densidade, ela tem uma fórmula muito parecida com a concentração comum. Qual que é a diferença da densidade? Que a densidade é uma razão entre a massa da solução e o volume da solução. Ou seja, se eu montar aqui e desenvolver essa densidade, eu tenho a M1 mais M2 dividido por V1 mais V2. Legal? V1 mais V2. Então, como que a gente faria para montar aqui e ver a densidade? A densidade, utilizando esse mesmo exemplo que eu coloquei aqui para você, como que ficaria? Ficaria 5 gramas do meu NaOH mais... Professor, mas qual que é a massa da água? Lembra que a densidade da água, vamos utilizar então uma temperatura de 25 graus Celsius. Qual seria a densidade da água? 1 grama por ml. Você está cansado de utilizar isso já para resolução de alguns exercícios, não é? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar aqui, ó, vou transformar de forma idêntica, ó, proporção de 1 para 1, porque a densidade da água é de 1 grama por ml a 25 graus Celsius. A densidade altera, né? E agora? E agora que o volume do soluto, ele vai ser desprezado, né? Lembra? A gente vai desprezar o volume do soluto na maioria das vezes. Então, qual que vai ser o volume aqui que a gente vai utilizar? Os 250 ml. Se a gente pegar lá 300 por 250, nós vamos ter uma razãozinha aqui, né, de 6 por 5, né, e que vai ser 1,2. Então, eu tenho lá 1,2 gramas por o quê? ml. Então, a densidade, galera, a densidade leva em consideração a massa também de quem? A massa do solvente, tá? A massa do solvente. Então, há uma diferença clara entre a fórmula da densidade, tá? Entre a fórmula da densidade e a fórmula da concentração comum. Legal, galerinha? Prosseguindo. Título. Título é um outro tipo de concentração da solução. É algo extremamente simples, não tem unidade, porque é uma razão entre unidades de massa idênticas. Então, eu tenho lá a razão entre a massa do soluto e a massa da solução. Simples assim. Você vai pegar a massa do soluto e dividir pela massa da solução. Qual que é a fórmula do título? A fórmula do título é M1 por M. O que você vai ter que saber? Obviamente que a massa da solução, então, vai ser M1 mais M2. Legal? M1 mais M2. Então agora para e pensa com o tio aqui, ó. Qual que vai ser a massa do soluto que eu estou colocando aqui nesse exemplo? Nesse exemplo eu coloquei o quê? Vim aqui e coloquei 20 gramas de ácido sulfúrico. 20 gramas de ácido sulfúrico. Dividido por 20 gramas de ácido sulfúrico mais 180, opa, eu coloquei um Mzinho aqui, ó, é ml de água.
Lembrando que a densidade é 1, então eu faço uma conversão direta para gramas, né? Então, na verdade, eu tenho 20. Olha só que número mágico. O professor escolheu a dedo. Então, qual que é o título aí dessa solução? O título da solução vai ser 0,1, né? 0,1. Geralmente, o título ele não tem utilidade por si só, na maioria das vezes. Como é interpretado esse valor aqui? Em percentual em massa. Porque se eu multiplico o título por 100, eu vou ter um percentual. Aí eu sei, por exemplo, que nesse caso aqui específico, 10% da massa da solução corresponde a soluto, né? Corresponde ao soluto, que no caso é o ácido sulfúrico que foi representado aqui para você, tá? Então, vou prosseguir aqui e vou trabalhar agora com os percentuais. Perfeito, galerinha? Vamos lá então, pessoal, dando continuidade. Agora a gente vai falar sobre percentual. Percentual você aprendeu em matemática já faz tempo, no seu primeiro colegial, você já sabe trabalhar com isso e não muda em nada aqui quando a gente for falar em percentual. Percentual em massa inicialmente. O que viria a ser? Aqui, perceba que eu estipulei para você, né, a massa em gramas a cada 100 gramas. Então seria o que, ó? A massa do soluto em gramas a cada 100 gramas da solução. Professor, se eu utilizar uma outra unidade de medida, vai dar errado? A resposta é não. Vai dar certo da mesma forma, porque se você converter de forma correta, né, não vai mudar nada a proporção entre numerador e denominador. Porém, eu prefiro que você entenda e comece a utilizar em gramas, porque vai facilitar demais a conversão depois, mais para frente, quando a gente for trabalhar com as outras unidades, né? As outras unidades, os outros tipos de concentração. Então, vamos parar para pensar aqui com o tio. O que nós temos? Nós temos o percentual, nada mais é do que a massa daquilo que a gente está falando, dividido pela massa do todo, multiplicado por 100. Você poderia fazer por regra de 3 também, daria certo da mesma forma, não é? No exemplo anterior, qual que era a massa que nós tínhamos? Nós tínhamos uma massa de 20 gramas, não é? Nós tínhamos uma massa de 20 gramas de ácido sulfúrico para um total de massa de 180 gramas de água. E o que nós temos aqui, ó? Perceba que isso daqui nada mais é do que o título que nós já vimos no exemplo anterior, né? Então, basicamente, esse percentual aqui vai ser um percentual no qual eu terei uma massa de 20 gramas dividido por 20 mais 180 multiplicado por 100, que vai ser o percentual de 10%, que eu até mesmo já tinha comentado anteriormente para você. Agora, caso você queira trabalhar com regra de 3, sem problema algum, o que você faz? Isso daqui que é o todo é o seu 100%. Então, o que você vai ter? Você vai ter o M está para 100%, não é? E o seu M1 é quantos por cento? X. Acabou. Dá para você resolver também através de proporção. Coisa simples de ser feita, percentual, algo que você já sabe, e eu não vou me atentar muito com essa parte inicial. Percentual, massa, volume, a mesma ideia, só que aqui eu quero fixar novamente as unidades. A massa você vai fixar em gramas e o volume você vai fixar em ml. Combinado? Então, por definição, será a massa em gramas do soluto a cada 100 ml da solução. Novamente, nós temos o quê? Nós temos o percentual. Perceba, se nós formos analisar o percentual aqui, galera, daria um percentual um pouco diferente do percentual calculado aqui de 10%. Não daria? Como que ficaria? Ficaria 20 dividido por 180, né? 20 dividido por 180, então você teria o quê? Você teria, na verdade, a razão, e você teria um percentual um pouco, o quê?
maior do que 10%. Aí é só a gente pegar e colocar para fazer as continhas normalmente, né? Normalmente. Nem vou colocar aqui na lousa para você, tá? E aqui, uma outra coisa que tem alguns detalhezinhos que nós precisamos falar, tá? Percentual em volume. Novamente, um percentual volume-volume. Né? Como nós já fixamos, seria o quê? Uma quantidade em ml do soluto para cada 100 ml da solução. Legal? A fórmula também ela é idêntica aqui, né? Ela é idêntica, você pode fazer por regra de 3, normalmente. E aqui a parte interessante. Que é a parte interessante? A parte prática, né? Então, algumas observações aqui de percentual volume-volume, que é o grau GL. Creio que a maioria já ouviu falar, já viu isso em supermercado. Grau GL sendo atribuído ao quê? Sendo atribuído a álcoois, não é? Geralmente, o grau GL, aqui o exemplo que eu dei, ó, 90 graus GL, significa que eu tenho 90 ml de álcool para cada 100 ml da solução. Então, aqui no caso, é um percentual volume-volume, tá? O grau GL nada mais é do que um percentual volume-volume. E uma outra observação que eu coloquei aqui para vocês é com relação à água oxigenada. Vocês já viram né, principalmente as meninas já têm o cotidiano, né, da utilização, às vezes, da água oxigenada, né? E nesse caso, você vai ter o quê? Ó? Você tem água oxigenada 10 volume, 20 volume ou 30 volume. No caso dessa água oxigenada, qual que é a comparação? Nós precisamos trabalhar com a equação de decomposição da água oxigenada. A água oxigenada se decompõe em água mais O2. Né? Então, o 10 volume, o 20 volumes e o 30 volumes significa a multiplicação do volume com relação à comparação do volume da solução utilizada aqui com a liberação do gás aqui em questão. Eu dei vários exemplos aqui, tentei mudar os números um pouco. Ó. Se 1 ml da solução de água oxigenada libera 10 ml, essa multiplicação foi de 10 vezes. Então significa que vai ser 10 volumes. É um volume V qualquer multiplicado por 10 vezes. A mesma coisa aqui, ó. 20 litros se transformou em 400 litros de O2, significa o quê? Que houve uma multiplicação de 20 vezes o V, que é o volume que nós temos aqui, que é o 20, também por coincidência. 20 vezes 20 dá o meu 400. Agora, 100 ml. 100 ml. Se 100 ml da solução se transformou em 3 litros, ou seja, 3.000 ml, nós tivemos uma multiplicação de 30 vezes. Então, essa multiplicação de 30 vezes vai te levar a 30 volumes. Então, essa representação da água oxigenada, que está 10 volumes, 20 volumes e 30 volumes, nós teremos o quê? A multiplicação do volume referente, então, à água oxigenada, a solução de água oxigenada em questão e comparação do volume liberado de O2. Perfeito, galerinha? Talvez tenha algum exercício do tipo que precise desse conceito. Vamos então agora, pessoal, para a última. Prometo, essa vai ser a última de hoje, obviamente. Na semana que vem nós continuamos, né? Para a gente pegar e finalizar, para a gente não entrar em molaridade, né? A gente vai trabalhar ali com todas as concentrações que envolvem mais massa, né? E eu vou selecionar alguns exercícios para a gente fazer, né? Então, amanhã nós vamos trabalhar na nossa aula ao vivo alguns exercícios e, obviamente, eu vou abrir a interação para a gente tirar dúvidas, né? Para a gente conversar um pouco, que estava faltando bastante isso para a gente. Então, vamos lá, ó. Partes por milhão. Provavelmente você já viu isso daqui, né? E alguns têm dificuldade. Alguns têm dificuldade em montar o como a gente vai fazer, né, essa parte por milhão. Primeira coisa que tem que ficar na sua cabecinha é que
Tanto partes por milhão como partes por bilhão, ppm e ppb, são utilizados para concentrações, né, para soluções de concentração extremamente diluídas, no qual nós temos uma quantidade muito baixa do soluto em comparação com o todo, né? E por definição, a parte por bilhão, por milhão, na verdade, é a massa em gramas. Olha aqui, ó, fixei novamente, tá? A nossa massa em gramas é a massa em gramas do soluto para cada 1 milhão de gramas da solução. Então, basicamente é o seguinte, eu peguei aqui uma dose, que é a dose letal do monóxido de carbono no meio, né? Então, nós temos lá uma dose de 5.000 ppm. Quando a gente coloca 1.000, já está quase extrapolando a utilização do ppm como unidade de referência para essa solução, tá? Porque é uma quantidade grande ali. Já nós temos aqui 4 casas, né? Então, nós vamos trabalhar, geralmente, ela é mais útil ali para a gente representar 3 números, 2 números, 1 número, né? E assim vai. Nesse caso aqui, o que nós temos? Qual que é a interpretação para a gente fazer? Nós temos lá 5.000 ppm. O que significa isso? Que eu tenho 5.000 gramas, ou seja, eu preciso de 5 quilos de monóxido de carbono a cada tonelada de ar, que é 10 a sexta gramas de ar. Então, essa daqui é a interpretação. Se eu vier para você e falar o seguinte, poxa, 20 ppm de uma certa substância, o que significa isso? Que eu tenho 20 gramas daquela substância para um total de 1 tonelada da minha amostra. Qualquer número vale, tá? Qualquer número vale. Você pegar lá, sei lá, 150 ppb. Opa, o professor mudou. O professor mudou, agora não é ppm mais, é ppb. Você faz por raciocínio lógico, né? Isso aqui é a cada milhão, ppb vai ser a cada bilhão, né? Então, 150 ppb significa que eu tenho 150 gramas a cada 1 bilhão de gramas do todo. Entendeu a lógica? Entendeu? Então, obviamente que essa amostragem ela tem que ser muito grande, porque essa solução ela está extremamente diluída. Ela está extremamente diluída. Eu preciso pegar uma quantidade grande da minha amostra para ter um valor que não é tão grande assim. Esse 150 comparado com 1 bilhão. Entendeu a lógica? Legal. Agora, eu iria, na verdade, colocar numa aula só de conversão, mas eu acho que é relevante a gente trabalhar com isso daqui, ó. Quem quiser, quem aceita simplesmente o que o professor está falando, vai fazer uma decoreba no qual ppm é igual a miligramas por litro. ppm é igual a miligramas por litro. Então, seria a mesma coisa eu colocar aqui 5.000 ppm ou 5.000 miligramas de monóxido de carbono a cada litro da solução. E perceba aqui que o professor colocou em vermelho que para soluções de densidade de 1 grama por ml. Opa, faltou um Lzinho. ml. Então, o que nós temos, criaturas? Nós temos que, para soluções de densidade de 1 grama por ml, ou seja, 1 grama por ml, você tem a densidade de soluções que são soluções aquosas, tá? Então, soluções aquosas extremamente diluídas, com essa densidade, eu posso fazer essa comparação direta. E eu vou fazer aqui, vou representar para você. Eu vou pegar um valor qualquer. Vou lá e coloco 150, que vem na minha cabeça de novo esse valor de 150. Deixa eu virar aqui por causa do fio. Eu venho aqui, ó, eu vou partir, fazer a conversão, né? Então, ó, convertendo ppm para miligramas por litro. E eu vou provar para você isso, ó. 150 ppm. Beleza? O que significa isso, galera, que a gente acabou de ver? Que eu tenho lá 150 gramas de qualquer coisa, beleza? A cada 10 a sexta gramas do todo, beleza? 10 a sexta gramas do todo.
Como a minha referência aqui é para soluções de densidade por 1 grama por ml, se eu fizer a conversão aqui, eu vou fazer uma seta assim, ó, densidade de 1 grama por ml, beleza? Então, eu só vou converter esse 10 a sexta gramas para ml. Como que eu faço? Se a proporção é de 1 para 1, eu simplesmente venho aqui e troco a unidade só, ml, e está feito, né? Fiz a conversão, apliquei a densidade e eu tenho a proporção aqui novamente, ó, agora de 150 gramas a cada 10 a sexta ml. Beleza, mas eu quero por litro. Como que eu transformo ml em litro? Como que eu transformo ml em litro, pessoal? Isso, venho cá e divido por 1000, né? Divido por 1000. Então eu tenho o quê? 10 a terceira litros para cada o quê? 150 ml. Eu não quero fazer um cálculo agora para saber por quantos miligramas para cada litro. O que eu faço? Eu simplesmente quero saber, agora eu faço uma regrinha de 3, para 1 litro. E eu vou chamar isso aqui de x. Então eu vou fazer uma multiplicação aqui em cruz, que eu acho que é em x, né? Que a gente aprendeu há não sei quanto tempo falar que é em cruz, mas é em x. Então nós temos o quê? 150 dividido por 10 à terceira, que é igual a 150 vezes 10 a menos 3 gramas. Poxa, 10 a menos 3 não é miligramas? Não é mili? Né? Então eu tenho 150 miligramas. Poxa, acabei de provar, né? Que eu tenho 150 miligramas a cada 1 litro da minha solução, partindo de o que? 150 ppm. Então, se você quiser, você pode simplesmente aceitar, né? Você aceita que ppm é igual a miligramas por litro para densidades, soluções que têm a densidade igual a 1 grama a cada ml, ou senão você pode provar isso daqui e fazer a conversão. Caso você não tenha entendido, volta no vídeo novamente, né, para você pegar e rever o passo a passo que o professor fez aí para você. Perfeito, galerinha? Aqui, só lembrando aqui, se você tiver adiantado e estiver trabalhando com molaridade, nós não comentamos molaridade ainda, e nós não trabalhamos ainda com conversão de tipos de concentração. Essa daqui foi uma única prova que eu fiz para vocês, para provar que miligramas por litro é a mesma coisa que ppm, tá? Até amanhã então, pessoal, bons estudos aí, e